E aí, pessoal, estamos ao vivo. Hoje eu tô transmitindo aqui também pro Facebook, Instagram e Facebook. Hoje com um tema sobre metabolismo. Não sei se essa câmera aqui tá legal. Então vamos lá começar, né? Vamos começar essa live. E aos pouquinhos o pessoal vai entrando aí. Então hoje, não sei se vocês viram, hoje o tema é como acelerar o metabolismo. E aí, vocês acham que é um tema legal? Eu escolhi esse tema realmente pensando assim, porque eu vejo que muitas pessoas ficam nessa neura, né? Nossa, meu metabolismo tá lento, por isso que eu não consigo emagrecer, tem que acelerar o metabolismo, como que eu faço e tal. E aí eu pensei, cara, vou falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre metabolismo, se realmente ele, como que ele age, qual é a parte dele no emagrecimento e se tem como a gente acelerar esse metabolismo e se a gente acelerar, será que realmente vai nos ajudar? Então é sobre isso que eu vou estar falando hoje, tá bom? Então antes da gente entrar, né, no conteúdo em si, a gente precisa saber o que é metabolismo, o que realmente é metabolismo. Não sei se vocês sabem, porque tem muitos termos que as pessoas usam muito, são muito comuns, mas que na verdade muitas pessoas nem sabem qual é o conceito disso. E tá tudo bem. A gente tá aqui para isso. Então, o que é metabolismo? Então, a gente pode considerar metabolismo todas as reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo. Então, para a gente realizar qualquer atividade que a gente precisa, tanto para fazer uma atividade física, como para até respirar, todos os órgãos também precisam de uma energia. E para conseguir essa energia, o nosso corpo precisa captar de algum lugar. E quando ele faz isso, pega de algum lugar e coloca em outro, ele está gerando ali uma ação, né? E essa ação gera o quê? Uma queima de caloria. E é isso, todo esse processo que a gente chama de metabolismo. Tudo que faz queimar calor, tudo que faz queimar caloria, a gente chama de metabolismo, tá? Então, é esse conceito. Todas as reações, é o conjunto de todas as reações químicas que acontece dentro do nosso organismo. E interessante é que o metabolismo ele está dividido em 3 categorias principais, tá? Então, a gente tem o metabolismo basal, ou metabolismo de repouso, que a gente chama, que é aquele metabolismo que a gente está aqui, por exemplo, agora. Eu estou no metabolismo basal, por quê? Porque eu estou num momento de repouso, não estou fazendo uma atividade física. E, por mais que seja um metabolismo de repouso, é o metabolismo, assim, que mais é usado. Então, entre 60% e 75% do metabolismo geral, esse metabolismo de repouso, esse metabolismo basal, é o que é o mais usado. Depois, a gente tem o metabolismo que a gente chama de efeito termogênico do exercício. O que significa? Que é quando a gente está fazendo atividade física, é esse metabolismo que vai estar sendo usado, tá? E vai aí de uma taxa de 15 a 30% do total do metabolismo. E o último metabolismo, o terceiro, é o metabolismo usado quando a gente consome um alimento. Então, no momento que a gente consumiu o alimento, o nosso corpo vai trabalhar para quê? Para captar esses alimentos, para também saber para onde vai cada alimento e para a digestão. Então, só para vocês entenderem e resumir. E esse último metabolismo é ali na taxa de 10% do total. Então, o que eu estou dizendo? A gente tem o metabolismo geral, tá? Que eu falei que é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo. E aí, esse metabolismo geral está dividido em 3. Então, o primeiro é o que a gente está em repouso, o segundo é quando a gente está fazendo exercício e o terceiro é quando a gente se alimenta,
tá? Só para vocês entenderem aí o que é metabolismo, tá bom? Pra gente ir mais a fundo. E o que a gente vê muito por aí, né? Que as pessoas, quando elas falam assim, tem algumas pessoas que falam, meu metabolismo é lento, meu metabolismo é rápido. E logo na nossa cabeça, o que vem? Ah, então quer dizer que se o meu metabolismo tá lento, então eu tô queimando poucas calorias. E por isso que as pessoas associam isso ao emagrecimento, né? Se eu queimo pouca caloria, significa, né? Eu tô falando isso não que é verdade, tá? Eu tô mostrando o senso comum. Então, se eu queimo pouca caloria, significa que eu tô queimando pouca, significa que meu metabolismo tá lento, né? Que é o senso comum que a gente tem o costume de falar isso. Então, se eu tô queimando muita caloria, meu metabolismo tá rápido, né? E aí, mais na frente, a gente vai ver se realmente é assim que funciona. Então, a gente associa isso com emagrecimento, né? Então, se eu queimo muita caloria, metabolismo rápido e logo eu emagreço, né? Essa associação que a gente geralmente usa. E aí, o que faz uma pessoa ter o metabolismo mais rápido ou ter o metabolismo mais lento? Quais são os fatores que influenciam isso, né? Por que será que uma pessoa tem um metabolismo mais lento e a outra mais rápido? O que será isso? Então, o primeiro fator que pode influenciar é a genética. Se a pessoa tem pais que estão acima do peso, provavelmente ela também pode, na vida adulta, essa pessoa, o filho, pode também estar acima do peso. Então, a genética, realmente, ela pode influenciar isso. Tanto na questão do peso, né? Quanto na questão do metabolismo. Então, influencia. A genética influencia. Mas não é o fator, não é o único fator. Então, pode ser que os pais tenham um metabolismo lento, mas usando outras formas, outras coisas, outras estratégias, a pessoa consegue ser magra, vamos dizer assim. Por mais que os pais estejam acima do peso, ela usando outras estratégias, pode sim perder peso, pode sim conseguir uma vida ser mais magra, né? Por conta de outros fatores, outras estratégias que ela pode usar. Mas a genética realmente, ela influencia, tá? No metabolismo e também na questão do ganho de peso. Outro fator, em relação ao sexo, se é homem ou mulher. As mulheres, em média, têm o percentual de gordura mais alto. E por isso, o metabolismo das mulheres tende a ser mais lento. Por quê? Porque a massa magra, que são os músculos, estão relacionados ao metabolismo. Então, se a pessoa possui mais massa magra, né, do que a outra, pode ser que essa pessoa que possui mais massa magra tenha um metabolismo mais rápido. Então, por isso que as mulheres tendem a ter um metabolismo mais lento. Por quê? Porque os homens possuem menos porcentagem de gordura em geral e mais músculos, né? Mais massa magra. Então, por isso que o metabolismo dos homens tende a ser mais rápido. Então, o sexo é um dos fatores que também influenciam. Ah, alguém falando aqui, né? Amo suas lives. Ai, que bom. Fico muito feliz aí que vocês estão gostando, né? Dessas lives. Espero estar ajudando aí vocês. Então tá, primeiro fator, a genética. Falei, a família influencia, tá? A genética. Segundo fator, em relação ao sexo, se é homem ou mulher. Também vai influenciar. O terceiro fator é a idade. A idade também influencia na questão do metabolismo. As crianças tendem a ter a taxa metabólica mais acelerada. E o interessante é que, mais ou menos, quando chega 18 anos de idade, a nossa taxa metabólica abaixa cerca de 25%.
E aí, a cada ano que passa, essa taxa vai diminuindo mais e mais. Por isso que pessoas mais novas tendem a ter metabolismo mais acelerado do que pessoas mais velhas. Até também por conta também da massa, né? Massa magra e massa gorda, que eu falei sobre os homens, né? Então, ao longo do tempo, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo massa magra, que são os músculos. Isso é natural do ser humano, perder músculos. Então, mais ou menos, falam que ele, mais ou menos 25 anos de idade, começa a perda de massa magra mais acelerada, né? Então, ao longo dos anos, a gente vai perdendo essa massa magra, os músculos, e da mesma forma a gente vai ganhando mais gordura corporal. Então, por isso que a idade também influencia. Vai diminuindo o metabolismo ao longo dos anos, tá? O quarto fator que influencia o metabolismo é o tamanho corporal e a massa corporal, como eu já falei antes, né? Que é essa questão de massa magra e massa gorda. Que quanto mais massa magra você tem, provavelmente seu metabolismo vai ser mais acelerado do que se você tivesse mais massa gorda, mais gordura no corpo, tá? Então, o tamanho corporal também influencia. Se a pessoa... É porque tem termos que eles falam assim, superfície. É meio complicado de ver, mas é como se você tem uma superfície grande, então se você tem se o seu corpo é largo, então o seu metabolismo vai ter que ser mais rápido do que se o seu corpo fosse mais fino. Não sei se esses termos são legais de entender. Mas isso não quer dizer que... Por isso que é difícil associar, né? Metabolismo com emagrecimento às vezes dá um bug na cabeça. Mas essa questão do tamanho corporal, de ser mais espesso ou ter a superfície maior, também pode acelerar o metabolismo. Por quê? Porque você vai ter que... Porque o corpo vai ter que usar mais energia. Se você tem um corpo ali pequenininho, fininho, seu corpo não vai ter que usar tanta energia como se tivesse um corpo maior. Por exemplo, pessoas altas, elas têm que ter um metabolismo mais rápido do que pessoas mais baixas e pequenas, por conta, né, de ter mais massa espalhada, tá? Então, o tamanho também influencia. E o último fator que pode influenciar também é o estilo de vida, né? Por conta da alimentação, exercícios, por conta do sono. Então, existem alguns alimentos que podem, aí, ao invés de te ajudar, vai desacelerar o seu metabolismo por conta dos hormônios. Acho que eu vou falar mais pra frente, vai ficar melhor, tá? Porque falar agora é muita informação aí pra vocês. Mas, então, a alimentação também pode influenciar o estilo de vida, também os exercícios. Então, se você é uma pessoa mais ativa, você tem a tendência de acelerar o metabolismo, né? Seu corpo vai precisar de mais energia, então isso influencia também. E a questão do sono, porque o sono, quando a gente está dormindo, nosso corpo está liberando ali hormônios também, né? E um dos principais hormônios que ele vai liberar é o GH, que ajuda também a manter a massa corporal, e isso é bom para o metabolismo. A massa magra, que eu quero dizer, né, os músculos, e também a noradrenalina, que também é um hormônio que ajuda aí na questão do metabolismo, tá? Então, o estilo de vida também influencia. Deixa eu ver se o Facebook tá funcionando aqui. Ah, tem um pessoal aqui. Acho que tá funcionando. Beleza. Ver se tem algum comentário. Aí. Tá bom. Então, continuando aqui. Então, eu falei agora dos fatores, né, que podem influenciar. E aí, gente, eu preciso entrar num assunto que eu já falei nas outras lives, que é
aí muito discutido, né? Tem gente que apoia, tem gente que não, tem gente que ainda é muito apegado nisso, que é a questão de comer de 3 em 3 horas. Porque isso tem tudo a ver com o metabolismo. Porque as pessoas que defendem a questão de comer de 3 em 3 horas falam que isso acelera o metabolismo, né? E não é bem assim, não. E essa ideia deles, pelo que eu falei, né? No metabolismo a gente tem a parte que é do repouso, a parte que é usada quando a gente se alimenta e quando a gente se exercita. Então, essa questão de 3 em 3 horas, as pessoas confundem. Pensa assim, bom, o meu metabolismo acelera toda vez que eu como. Então, comer de 3 em 3 horas é a melhor opção. É melhor pegar o que eu como durante o dia e separar em partes pequenininhas. Então, vou comer aqui 3 horas, daqui 3 horas eu como de novo. Assim, eu vou sentir menos fome e o meu metabolismo vai estar mais acelerado. Então, é esse pensamento que as pessoas têm, né? Porque, bom, quando eu como, o meu metabolismo tá trabalhando. Bem, mas qual que é o problema disso? Beleza. Quando a gente come, o metabolismo vai estar trabalhando. Isso é certo, porque o seu organismo tem que pegar esse alimento e fazer alguma coisa com ele, né? Não pode deixar no espaço assim. O seu corpo precisa digerir esse alimento que chegou ali. Precisa dar como que fala? Um lugar para esse alimento. Precisa digerir. Então, nisso, o seu corpo está gastando energia. Beleza, mas como vocês viram, como eu mostrei no início, isso é apenas 10% do metabolismo total que ele usa. Então, nem é tanto assim. Nem é aquela energia toda, como a gente pensa que é. É apenas, em média, 10% do seu metabolismo total que vai estar usando para a digestão. E a outra questão é que toda vez que a gente se alimenta, tem um hormônio no nosso corpo que é estimulado para ele pegar esse alimento e destinar para algum lugar. Não pode deixar as substâncias ali no sangue, principalmente se for açúcar. E esse hormônio é a insulina. Então, toda vez que a gente se alimenta, o nosso corpo libera insulina no sangue, para não deixar o açúcar ali rodando no sangue livremente. Ele precisa dar um lugar para esse açúcar. E qual que é o problema da insulina? É que a insulina, ela bloqueia a quebra de gordura, principalmente, e também dos outros macronutrientes. Então, quando tem a insulina no sangue, o nosso corpo fica no estado de estoque e não de gasto. Não sei se está claro isso. Vamos clarear isso daí, então. É o seguinte, nosso corpo sempre vai precisar de energia, né, para fazer atividade. Ele vai pegar essa energia ou do estoque ou dos nutrientes que já estavam lá no seu corpo armazenados, tá? Ou vai pegar essa energia do alimento que você acabou de ingerir. Quando a gente está ingerindo o alimento, a tendência do nosso corpo é usar essa energia nova. Então, ele vai usar isso aqui. E se essa energia for muito grande, for maior do que ele está precisando, o seu corpo vai estocar essa energia. Então, toda vez que você está alimentando, você está tendo que trabalhar com esse alimento que está chegando. Quando a gente passa um período sem se alimentar, nosso corpo vai ter a tendência de usar o quê? O estoque. Não está chegando alimento, eu vou usar o estoque. Entendeu? Então, esse é um dos principais, assim, problemas de comer de 3 em 3 horas. Porque toda vez que eu como, mesmo sem fome, então, se eu não tô com fome, para que eu vou comer? Essa é a primeira questão. Então, eu vou comer só para seguir uma regrinha?
E aí toda vez que eu for seguir essa regra, eu vou estar colocando comida que meu corpo nem tá precisando, que ele já tem um estoque grande lá, não tô com fome, então ele não tá precisando. Aí eu vou colocar comida, vou estocar mais, porque provavelmente vai ser em excesso. Se ele não tá com fome, não tá precisando, vai estocar mais, vai estocar mais. Então, esse que é o problema, né? Desse mito aí de ter que comer de 3 em 3 horas. Que na verdade a gente vai estar desacelerando o metabolismo. Porque as pessoas falam que acelera, beleza, você vai estar usando ali energia durante a digestão. Mas se toda hora o seu corpo ter que parar de usar o que estava estocado e usar a energia que está entrando, então vai estar só acumulando, né? E o que estava estocado lá em forma de gordura vai ficar lá, continuar estocado. Não vai mexer nessa gordura que estava estocada. Então esse que é o problema, né? E aí as pessoas pensam assim, bem, aí estão perguntando aqui, isso faz engordar? Sim. Porque vamos pensar aqui. Oi, Fátima, boa noite. Chegou aí na live, que legal. Então vamos pensar assim, isso faz engordar? Por que faz engordar? A gente já tinha um estoque aqui, armazenado de gordura, né? Tem o estoque lá, pensa assim no estoque. Tá lá, estocada a gordurinha na caixinha lá, no seu corpo. E aí, você pode usar essa energia. Mas acabou de chegar outra caixa de estoque. Então, como que você vai usar a que já estava lá? Se você tem essas. E aí, quanto mais você se alimenta, mais vai estocando no seu corpo. E aí vai estocando. E aí pronto. Vai virar uma bola de neve, né? E aí, por isso que a gente engorda. Porque a gente não tá usando o estoque que a gente tem, que fica em forma de gordura no nosso corpo. E tá usando a que tá chegando. Por isso que a gente vai engordando, porque só vai estocando as coisas, né? Que na verdade é a gordura no nosso corpo. Então, gente, mesmo em pequenas proporções, que as pessoas falam assim, mas vou comer mais espaçado, mais vezes durante o dia, porque aí eu como um pouquinho aqui, aí daqui 1 hora eu como mais um pouquinho, mas para não comer muito de uma vez, né? Só que aí mesmo você comendo em pequenas porções, isso, e dependendo também do alimento, se for um alimento rico em açúcar, isso vai estimular a insulina, como eu falei antes. E quando a gente estimula a insulina, a gente está estimulando o estoque de gordura no nosso corpo. Então esse é o problema. Mesmo que você fale assim, vou comer só um pouquinho agora, daqui 1 hora eu vou comer um pouquinho mais, só um pouquinho para não comer muito de uma vez. Só que aí você vai estar sempre estimulando a insulina e não vai estar usando o estoque de energia que já estava no seu corpo, vai estar usando só o que está chegando, né? E aí isso, na verdade, vai atrapalhar o metabolismo que você está querendo acelerar. Então esse é um dos mitos, né? Que não tinha como eu não passar novamente nisso, porque as pessoas defendem que acelera o metabolismo comer de 3 em 3 horas, né? A gente viu que não é bem assim. E aí, um outro problema em relação a metabolismo é que é aquela história da redução de calorias. Tem umas dietas aí, né, que usam a redução. Para você emagrecer, você precisa reduzir a quantidade de calorias. Você controlar isso. Então, se a pessoa, por exemplo, era acostumada a fazer uma dieta de 2.500 calorias, agora ela vai passar a fazer 1.500, sei lá. Diminuir drasticamente, né? Tem algumas dietas que são assim, de controlar tudo que você come. Tem que pesar aqui, quantas calorias deve ter essa comida, tem que pesar. Tem muitas pessoas que vivem assim, de ficar contando caloria, né?
Só que o que acontece? Muitos estudos científicos, a maioria que estudou essa relação de calorias e metabolismo, emagrecimento, muitos estudos mostram que isso não ajuda o metabolismo. Pelo contrário, ele vai atrapalhar o seu metabolismo, vai desacelerar o metabolismo. E por que que isso acontece? Porque quando você diminui a quantidade de caloria, o seu corpo tem a tendência de também diminuir a energia dele. Então ele vai pensar assim, bom, eu não estou recebendo a comida que eu recebia, a caloria, né? As calorias que eu recebia antes. Então o que eu tenho que fazer? Diminuir o meu metabolismo, por questão de sobrevivência mesmo. Então tem esse efeito rebote. Então diminuir a quantidade de caloria, diminui também o metabolismo, por questão de sobrevivência. Porque ele estava acostumado com uma certa quantidade, e aí depois você diminui, e aí ele também vai diminuir o metabolismo, vai desacelerar. Então o corpo entra nesse estado de desligar, para economizar energia. E aí, qual o problema disso? Beleza, eu acostumei meu corpo durante anos a comer certa quantidade de calorias, em média, né? Porque a gente geralmente não conta isso, só quando tá fazendo essa dieta restritiva. Então, beleza, meu corpo tá acostumado com certo tipo de ingestão de caloria. O que eu vou fazer? Então, eu vou diminuir, e o meu metabolismo tá aqui também. É proporcional, beleza. Então, eu vou diminuir essa quantidade de caloria. Vou diminuir essa quantidade de caloria. O que meu corpo vai fazer? Em resposta, vai diminuir também o metabolismo. Ele anda junto, diminuir, eu vou diminuir também, porque não tem porquê. Você tá comendo menos caloria, para que eu vou estar gastando a mais? Então, eu diminuo para andar junto. Então tá, seu metabolismo diminuiu. E qual que é o problema? Quando geralmente a gente diminui a quantidade de caloria, a gente tem a tendência de passar mais fome, a ter menos fome, porque você acostumou com uma certa quantidade, tirou a caloria e aí você vai sentir mais fome. E se você sair dessas calorias que você pretende fazer, né, a quantidade que você pretende ter, e se você comer um pouquinho a mais, esse que é o problema. Por quê? Seu metabolismo está lento. Ele diminuiu a velocidade porque você diminuiu a quantidade de caloria. Se um dia você vem e aumenta de novo essa quantidade, aí você vai engordar. Por mais que seja, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Por mais que seja a mesma quantidade que estava antes, você vai engordar, porque o seu metabolismo está aqui. Entendeu? Esse que é outro problema da redução de calorias. É um problema que pode causar aí no nosso metabolismo, que vai diminuir, e ele geralmente não vai ter a tendência de aumentar, porque é muito fácil, gente, é muito mais fácil a gente deixar o metabolismo mais lento do que acelerar ele. Então, se você torna o seu metabolismo lento, nossa, vai ser muito difícil acelerar. Assim como a gente sabe, obviamente, que é muito mais fácil engordar do que emagrecer. A mesma coisa acontece com o metabolismo. É muito mais fácil deixar ele lento do que deixar ele rápido. Então, se você fez alguma coisa que diminuiu o metabolismo, é muito difícil voltar para o que estava antes. Então, esse que é o problema de fazer dietas pensando nas calorias, né? Aquela história de que você precisa comer menos e exercitar mais. E esse que é o problema, que isso pode atrapalhar, na verdade, o seu metabolismo. Essa questão das calorias. E aí, gente, como é que tá aí? Pessoal aqui no Face falando também, que legal. Vocês estão entendendo? Tá muito difícil?
Espero que esteja entendendo. Mas calma que eu vou falar como vocês podem acelerar o metabolismo. Eu só precisava passar em alguns pontos importantes, como que pode, na verdade, atrapalhar, antes de falar como a gente acelera, né? E olha que interessante. Agora falando assim, você deve estar pensando, beleza, então eu diminuí a quantidade de caloria. Isso tem a ver também com o jejum? E o interessante é que o jejum acontece de maneira diferente. Por mais que a gente pense assim, bom, o jejum a gente está diminuindo a caloria, né? Se a gente não está comendo, diminuiu a quantidade de caloria do corpo. Mas o jejum, gente, trabalha de uma forma diferente no nosso corpo. Quando a gente está em jejum, na verdade, a gente está em consumo igual a 0 de caloria. Não é que a gente diminuiu, mas a gente chegou no estado 0 de caloria. Então, o que acontece? Se o corpo não está usando nenhuma energia que está vindo, não está entrando comida, porque eu estou em jejum, certo? Então, ele não está usando nenhum tipo de caloria que está vindo entrando agora. Então, qual que é a tendência do corpo? Usar o estoque. E isso, quando a gente está em jejum, a gente ativa alguns hormônios muito importantes, que é o do hormônio do crescimento e a noradrenalina, que são 2 hormônios, que também tem a adrenalina, que são hormônios que são parceiros ali da quebra de gordura. Enquanto que a insulina, ela estoca gordura, esses hormônios que trabalham quando a gente está em jejum, eles ajudam na quebra de gordura. Olha que legal. Então não está entrando nenhuma caloria, meu corpo vai usar do estoque. E qual que é esse estoque? Gordura, principalmente. Depois que acaba o estoque de carboidrato, ele vai usar a gordura. E quando eu falo em jejum, é o jejum intermitente também, mas o interessante é que às vezes a gente não percebe, é que quando a gente está dormindo, a gente está em jejum também. Então, e o sono também ajuda na liberação desses hormônios que ajudam a quebra de gordura. Por isso que é importante também ter uma boa noite de sono, porque o sono também ativa principalmente o GH e o jejum também. Então, tudo está interligado para vocês verem. E olha que interessante, tem um estudo do ano 2000, que eles fizeram o seguinte: colocaram as pessoas em 4 dias de jejum para analisar se ia ter alguma diferença no metabolismo dessas pessoas. E eles esperavam o quê? Que o metabolismo ia abaixar, né? Porque tinha aquela teoria de que você precisa comer, para acelerar o metabolismo, você precisa estar sempre comendo. Então, eles esperavam que o metabolismo ia abaixar depois de 4 dias de jejum sem consumir nenhum tipo de caloria. E o resultado foi que, em vez de abaixar o metabolismo aumentou cerca de 12%. Então, é a diferença de você diminuir a quantidade e jejum. Então, é diferente. O jejum, você não está consumindo nenhuma caloria. Isso não estimula a insulina, isso vai estimular outros hormônios que vão estimular a quebra de gordura. Vai usar o estoque do seu corpo. Quando você consome caloria, mesmo em pequena quantidade, isso vai estimular a insulina, que vai estar usando a energia desse alimento agora, mesmo em pequena quantidade, e não a energia que estava estocada. Então, essa é a diferença, tá? E aí você deve pensar, metabolismo lento realmente é o problema? Realmente a causa de não conseguir emagrecer, a causa de ganhar peso, realmente é por conta do metabolismo lento? Será que é? Eu vejo que tem muita associação nisso, né? Então as pessoas, como eu falei lá no início, as pessoas falam isso.
Ah, não consigo emagrecer porque o meu metabolismo é lento. Eu nem sei como a gente vê isso sem nenhum teste, né? As pessoas pensam assim, meu metabolismo é lento. É a desculpa que a maioria das pessoas usam, né? Ou então meu metabolismo é rápido. Mas será que realmente esse é o problema, né? Das pessoas não conseguirem emagrecer e ganharem peso? Bom, o que acontece? A gente comparando o metabolismo de uma pessoa com a outra, a gente tem que ter cuidado, tá? Então, falar que fulano tem metabolismo rápido e ciclano tem metabolismo lento, a gente tem que ter muito cuidado ao comparar duas pessoas. Você comparar com outra pessoa, seu colega ou alguém da sua família. Tem que ter muito cuidado. Por quê? Como eu falei, parece contraditório, mas pessoas que têm o corpo maior, um espaço maior, né, de corpo, elas têm a tendência de ter o metabolismo mais rápido que pessoas menores, de proporção menor. Porque as pessoas que têm proporção maior precisam de mais energia, né? Se tem mais espaço, se está precisando de mais energia. Então, a gente tem que ter cuidado ao comparar duas pessoas. Não tem como eu comparar se o metabolismo de fulana é rápido e de ciclana é lento. Então, tem que ter cuidado com isso. Mas você pode sim comparar com você mesmo, tá? Às vezes, sei lá, daqui você tá no metabolismo, aí você fala assim, poxa, mas parece que ano passado o meu metabolismo estava mais rápido. Parece que ano passado eu estava gastando muito mais. Estava sentindo que estava gastando mais caloria, emagrecendo muito mais rápido do que esse ano. Aí tudo bem. Só toma cuidado também na questão da idade. Você querer comparar o seu corpo hoje com 10 anos atrás. É muito diferente, porque a idade influencia também. Mas, realmente, se comparar com o ano passado, aí tem que começar a tomar cuidado, porque o metabolismo realmente pode influenciar a questão do emagrecimento e do ganho de peso, né? Porque se a gente está gastando menos do que está entrando, provavelmente a gente vai ter aí o ganho de peso, né? E antes da gente acelerar, porque tem muito essa questão, cara, eu quero muito acelerar o meu metabolismo para conseguir emagrecer, perder peso, perder gordura, queimar caloria. Quero muito acelerar. Mas antes da gente acelerar o metabolismo, é importante a gente regular o metabolismo, voltar ao que ele era antes. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia, a maioria das pessoas estão vivendo numa síndrome metabólica. Porque a gente está consumindo muitos alimentos que não são naturais, muitos alimentos industrializados. E isso acarreta uma desregulação dos nossos hormônios. Essa questão de perder peso, essa questão de emagrecer, questão de ganhar peso, é muito relacionada a hormônios e não a contas matemáticas, no caso das calorias. Então, toda vez que a gente se alimenta ou deixa de se alimentar, vários hormônios estão ali participando dos processos do nosso corpo. Então, dependendo do alimento que a gente consome, principalmente alimentos ricos em açúcar, pobres em nutrientes, ele vai estar estimulando hormônios que vai estar atrapalhando o nosso emagrecimento. E hoje há uma alta muito grande desses alimentos no supermercado, né, no nosso dia a dia. Às vezes porque é mais fácil, mais prático, mais barato. Então a gente tem essa tendência de comprar esses produtos, mas a gente tem que ter muito cuidado desses alimentos que são ricos em açúcar e pobres em nutrientes. Por isso que o ideal é sempre escolher alimentos que têm muitos nutrientes, alimentos naturais, né? E não industrializados. Então isso pode regular aí a questão do metabolismo, tá? Falei dos hormônios. E aí, como eu falei para vocês, né?
A verdade é que é muito fácil deixar o metabolismo lento. É muito mais fácil. É só você se encher desses produtos, né? Só de encher de alimentos que não são bons para nossa saúde, cheio de açúcar, cheio de químicos. Pronto, você vai muito facilmente desacelerar o seu metabolismo. Isso é muito fácil, né? Deixar também de fazer exercício. Muito fácil, é só isso. Agora, para acelerar, é muito difícil, gente. É muito difícil, né? Muito difícil. Às vezes a gente nem sabe o que fazer, porque é realmente muito mais difícil. Assim como engordar e emagrecer, como eu falei mais no início. Então, o ideal é a gente tentar manter o metabolismo no nível que ele tá, não deixar ele ficar mais lento e sempre tá queimando caloria, né? Através da atividade física e de uma vida ativa também. Então, o ideal é esse, não deixar o metabolismo abaixar, porque isso é fácil fazer. Deixar ele cair é muito fácil, mas o ideal é a gente ali manter ele, tá? Mas mesmo assim, eu sei que a maioria das pessoas ainda assim querem saber como acelerar o metabolismo. É o que todo mundo quer saber, né? Assim, existem algumas estratégias que podem ajudar, né? Além de deixar o metabolismo ali, tem algumas estratégias que podem ajudar a acelerar. Mas como eu falei, antes da gente tentar acelerar, a gente precisa regular, né? Esse é o ideal. Beleza, Gabi, mas como eu posso acelerar o meu metabolismo? Então, eu vou falar algumas estratégias aqui que podem ajudar, tá? E a principal é aquela que eu falei da alimentação. Então, uma estratégia que pode te ajudar a acelerar o metabolismo: manter a atividade física de forma regular, né? Pra tá aí ativando os músculos, porque como eu falei antes, a questão da massa magra, ela ajuda também, tá interligada com o metabolismo. Então, se você tá aí aumentando a sua massa magra, os músculos, vai te ajudar a ter um metabolismo mais acelerado do que antes, do que um lento, tá? Principalmente exercícios intensos, porque eles ativam mais a questão do músculo do que exercícios, por exemplo, 1 hora de caminhada. Então, exercícios intensos, eles gastam mais energia e vão estar ativando muito mais os músculos do que um exercício mais levinho, mais contínuo, tá? Então, essa é uma estratégia, é a primeira estratégia que você pode usar. Outra coisa também que é parecida com essa é tentar ser mais ativo durante o dia, né? Por exemplo, ao invés de... Às vezes as pessoas moram tão perto da padaria, mas mesmo assim vai de carro. Então, em vez de ir de carro, vai andando. Assim você vai estar gastando mais caloria, né? E pode ajudar nessa aceleração do metabolismo, né? Em vez de ir de escada rolante, vai na escada normal. Sobe a escada lá, usando a força. Então, buscar sempre ser mais ativo durante o dia a dia, né? E a outra estratégia é dormir bem. Como eu falei, quando a gente está dormindo, vai liberar hormônios que nos ajudam em relação tanto ao emagrecimento como ao metabolismo. Então, dormir bem também pode ajudar. Agora, algumas estratégias que são um pouco controversas. Tem alguns estudos que comprovam que realmente pode ajudar no metabolismo. Tem outros estudos científicos que mostram que não. Então, essas estratégias são um pouco controversas, mas de alguma forma pode te ajudar, que é comer muita proteína. A proteína, ela demora mais para ser digerida do que, por exemplo, o carboidrato. E ela possui também, então, por isso, né, por demorar mais para digerir, ela vai exigir mais do seu metabolismo, e isso aí vai estimular para que o metabolismo seja mais acelerado. É uma das estratégias que eu falei, com um pouco controversa, mas pode ajudar. Então, aumentar o consumo de proteína. Segunda coisa, beber água gelada.
As pessoas que defendem isso falam que quando você bebe água gelada, seu corpo tem que lutar para manter a temperatura ideal do corpo. Então, você colocou água gelada, né? Então, ele vai aumentar o metabolismo para manter a temperatura, né? Ele, na verdade, vai estar aumentando a temperatura, porque ele precisa ter ali o equilíbrio. Outra estratégia, chá verde, também alguns estudos mostram que ajudam a aceleração do metabolismo. Chá verde e café, porque contém substâncias que ajudam na quebra de gordura. E outra também é comida apimentada. Tem algumas substâncias que ajudam também nessa questão da quebra de gordura e acelerar o metabolismo. Mas, gente, então são 5. Essas 5 últimas estratégias, como eu falei, são um pouco controversas. Não quer dizer que agora só você beber café toda hora vai te fazer aumentar o metabolismo e emagrecer de uma vez. Não. Tem outras coisas muito mais importantes ali atrás, né? Que o principal de tudo é alinhar a alimentação e fazer exercício físico. São os 2 principais. As outras coisas você pode usar como estratégias extras, né? Para estar ajudando aí na aceleração do metabolismo. Então é isso, gente. Esse tema foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida aí, pode mandar. Essa é a hora de fazerem suas perguntas. Esperar um pouquinho, ver se alguém manda uma pergunta aí. Que às vezes dá um atraso. Se tiver também, vocês acham que ficou legal? Vocês entenderam tudo certinho? Tem uns temas que são bem teóricos assim, né? Não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. Tá no mesmo ritmo. Ah, obrigada, Jusceleide. Arrasou. Obrigada pelo comentário. Então a conclusão é essa, gente, que é difícil a gente ter esse controle de acelerar o metabolismo, mas não é impossível, né? A gente tem que lutar para que a gente consiga manter o metabolismo normal da gente, né? Regular esse metabolismo. Então essa é a nossa luta verdadeira, e não acelerar como a gente tanto quer, mas manter esse metabolismo numa forma aí natural, né, do nosso corpo, e também tá gastando as calorias. Ah, legal, foi clara e objetiva. Obrigada, Tamires, que legal. Tem algumas estratégias que a gente pode usar para tentar acelerar, né? Mas é difícil a gente ter esse controle. Ó, uma pessoa, a Val Medeiros, não sei se ela tá aí ainda, ela tinha perguntado assim: o meu está bastante lento, já tenho 50 anos, como vou acelerar? Aí, como eu falei, né, gente, ao longo dos anos, o nosso metabolismo vai ficando cada vez mais lento, né? Comparando a gente com a gente mesmo, tá? Então, esse metabolismo vai ficando mais lento. A estratégia que a gente pode usar é ajustar a nossa alimentação, principalmente aí consumindo alimentos que não estimulam tanto a insulina, então alimentos com baixo índice glicêmico. Se você está em busca do emagrecimento, tá? Não é para todo mundo isso, mas se você está em busca do emagrecimento, uma estratégia aí que você pode usar, na verdade vai regular o seu metabolismo antes de acelerar, que é alinhar a sua alimentação e sempre manter a atividade física. Isso pode estimular mais o seu metabolismo, né? E ter uma boa noite de sono, algumas estratégias aí que eu compartilhei com vocês.
Mas o principal, gente, é a alimentação, alinhar a alimentação, sempre fazer atividade física, manter a regularidade e boa noite de sono. É importante também manter o sono aí regulado. Aí perguntaram aqui, por que fica tão difícil depois dos 35? Então é isso que eu falei, né? A idade vai, ao longo dos anos, o nosso metabolismo tem mesmo essa tendência de desacelerar. Ali em volta de 25 anos, a gente começa a perder massa muscular de uma forma assim muito mais rápida do que antes. E a massa muscular, os músculos, estão relacionados com o metabolismo. Por quê? Porque o músculo ele exige mais do metabolismo do que, por exemplo, a gordura, né? Então, se eu tô tendo perda de massa magra, de músculo, provavelmente meu metabolismo também está sendo desacelerado, está ficando cada vez mais lento. Por isso que é muito importante manter a regularidade no exercício físico, né? Principalmente exercícios que você envolve mais os músculos, exercícios mais intensos, né? Como a musculação, pode aí te ajudar a manter essa massa, tá bom? Então, acho que eu vou finalizar por aqui, gente. Já tá dando 55 minutos. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado da live de hoje. Se tiverem sugestões aí da próxima live, próximo tema, pode me mandar também, que vai ajudar, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.